E galera, o Vili Te Leva de hoje está aqui em Campos mesmo e o nosso programa vai informar sobre alguns cuidados que nós devemos tomar durante as viagens. Então, eu vou tirar algumas dúvidas com a doutora Paloma. Doutora, a gente queria saber um pouquinho de alguns cuidados e tal, como que a pessoa deve fazer, o que pode acontecer durante um voo muito longo, por exemplo. O que pode acontecer durante um voo muito longo, principalmente de avião, devido à despressurização, o ar fica muito seco e pode ocorrer a síndrome dos viajantes, que a gente fala, que seria a trombose venosa, mais comum atrás da região do joelho, né, que formam os trombinhos, e esses trombos se desprenderem e impactarem no pulmão, uma vez que os vasinhos do pulmão são bem fininhos, e fazer a embolia pulmonar. Primeiro faz a trombose venosa e, em sequência, a embolia pulmonar. Beleza. Muita gente não sabe que acaba sendo muito arriscado a gente pegar um voo muito longo, dependendo principalmente da condição física da pessoa, se não tomar alguns cuidados. Existe algum medicamento que a gente deve usar para poder evitar qualquer situação dessa? Com certeza. Existem medicamentos que o angiologista pode estar prescrevendo no seu consultório, à medida que ele avaliar que esse paciente tem um risco maior, e aí ele pode estar prescrevendo esse medicamento na ida, durante a viagem e no seu retorno. Porque quando a gente viaja, a gente sai completamente da rotina, né? Acorda cedo, dorme tarde, alimentação diferente, anda muito, ou às vezes fica muito tempo sentado. Depende muito do roteiro, mas normalmente acontecem essas variações de rotina mesmo. O uso da meia de compressão, ela ajuda nesses casos? Eu considero a meia essencial nesses casos, recomendo para todos os meus pacientes. Inclusive eu uso nas viagens que faço, que adoro viajar. E o ideal é procurar o seu médico também para avaliar o angiologista, porque tem pacientes que não podem estar usando essa meia. Doutor, então a meia, muita gente já usa por conta própria, mas eu fiquei sabendo que o ideal mesmo é a gente pegar uma indicação de um angiologista que ele vai passar de acordo com a sua necessidade. Não é só chegar e comprar uma meia qualquer, correto? Correto. Inclusive tem pacientes que nem podem estar usando essa meia. Primeiro deveria passar pela avaliação do angiologista, para depois então estar usando a meia correta. Quais são as dicas do que nós devemos fazer enquanto estamos a bordo? Tipo, quando a gente entra no avião, o que a gente deve fazer para evitar qualquer problema desse? Durante os voos longos, normalmente eu recomendo meus pacientes a cada 2 horas andarem por 10 minutos dentro do avião ou fazendo exercícios com as panturrilhas, elevando os pés 20 vezes a cada 2 horas e evitar o uso de bebida alcoólica, se hidratar bastante, beber água, sucos. Essas dicas são importantes porque assim, muita gente durante o voo acha que só tem que ficar ali sentado, dormindo. Eu conheço casos de pessoas que tomam remédio para dormir o voo todo. E o que não é legal, porque você fica na mesma posição, o avião apertadinho. Então eu acho que essas coisas são fundamentais, essa questão de se exercitar. É dar uma circulada mesmo, né? Tipo, durante o voo. Realmente é verdade que as pessoas mais idosas elas estão mais vulneráveis a problemas de circulação durante uma viagem? Com certeza. A idade é um fator de risco alto para trombose e para embolia. Só que agora a gente tem visto na mídia aí gente jovem, moças jovens, tendo casos súbitos e pode ocorrer com qualquer pessoa. Então a prevenção é o mais importante nesses casos, para ter uma viagem feliz. E uma outra questão, o que é menos pior, viagem de avião ou de ônibus? Porque existem alguns roteiros, tanto aqui no Brasil como na Europa, ou até nos Estados Unidos, que a gente vai e pega uma excursão lá, fazendo um passeio grande lá, entendeu? O que é menos pior? Porque o ônibus, assim, na Europa, que a gente conhece, é que eles têm a obrigatoriedade a cada 2 horas parar. E aí os passageiros descem, eles dão uma voltinha, tem sempre uma paradinha assim de a cada 2 horas de pelo menos 30 minutos. O avião não tem opção, mas aí eu acho que tem essa questão de poder andar e tal. O que é menos pior pra gente? O menos pior seria o ônibus, que tem essa oportunidade de parar, né? E os voos, normalmente os voos são muito longos, as viagens são muito longas, e com isso a pessoa fica mais difícil de estar descendo e andando, como no ônibus. Porém, no avião também tem a pressurização, e com isso o ar se torna mais seco e predispondo mais a uma trombose. Por isso que eu reforço essa questão da hidratação do paciente
do viajante e evitar também o uso de bebida alcoólica. Normalmente o pessoal não Eu bebo evita pra muito, caramba. né? Mas assim, tem como diminuir, né? Eu acho que maneirando, Isso. mantendo uma dose certa é o ideal, né? O ideal é ter o controle, né? Disciplina e controle sempre. Para a viagem ser perfeita, então, a gente tem que fazer essa prevenção. E o seguro-saúde, você acha necessário para esses casos? O seguro-saúde é importantíssimo nesses casos e em outros casos, porque você pode chegar lá, fraturar um braço, acontecer um outro problema ou ter uma trombose, e aí você vai ter que ir para o hospital imediatamente. E os hospitais fora do país, eles realmente não atendem. Então, o ideal é que faça o seu seguro para a sua viagem se tornar cada dia mais feliz. Muito obrigado de novo e bom fim de ano para você, tudo de bom. E qualquer coisa, doutora Paloma, salva a gente nas situações aí. Com certeza, para vocês também. Feliz ano novo para a família Ville. Obrigado.